Marcos, capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Damanuta. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus prediz sua morte e ressurreição.
Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha e até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Na descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou eu quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuide para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Jeremias, capítulo 22. Juízo sobre os reis maus. Assim diz o Senhor: Desça ao palácio do rei de Judá e proclama-lhe esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo, que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam,
nem maltrate o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhias de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo, que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade, como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses, e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá a sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro. Não verá novamente essa terra. Ai daquele que destrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida a sua voz em Baçã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você, que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe enviarem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida,
nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Juízes, capítulo 9. Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e esses se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores sairão para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deverei eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venha abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois, Jotão fugiu para Beer, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas, para emboscarem os que passarem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém?
Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu representante? Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebu, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera do campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebu: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu: Você está confundindo a sombra dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebu: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são esses os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebu expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o homem saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e incendiaram. Sim, morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e a conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele, e ele rachou o crânio. Imediatamente, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles.